Olá, professores da classe Juniores! Estamos aqui em mais uma pré-aula da lição 10 do nosso tema desse trimestre, Louvando a Deus com Salmos. E aqui no nosso painel de figurinhas, vamos preencher com mais uma figurinha. Esse painel está fazendo muito sucesso. Se você não adquiriu, ainda dá tempo. Vai aí na descrição, adquire o seu painel de frequência. Cada semana as crianças vão recebendo uma figurinha específica sobre a lição, que representa o tema da lição, e você vai colando. Você vai colando com as suas crianças, tanto aqui no painel, no álbum, tamanho grande, quanto no painel de figurinhas tamanho A4 que a criança recebe para preencher individualmente. As figurinhas são menores e a ideia com certeza vai ser bastante útil para que você tenha uma frequência maior das suas crianças. Elas não vão querer faltar, porque se faltar, não recebe figurinha. Acredito que você já conheça, se não conhece, clica aqui no link da descrição que vai ser bastante útil para você. Na nossa lição 10, nós vamos falar sobre a palavra de Deus. E eu preparei aqui um resumo do conteúdo em formato de mapa mental. O que é mapa mental, tio Isaías? É um resumo dos principais conteúdos da nossa lição 10 em tópicos bem curtos, bem simples, vai te auxiliar na preparação da sua aula e vai auxiliar também as crianças a entenderem o conteúdo. Você pode entregar isso aqui para as crianças e também usar como forma de estudo para que você compreenda melhor o conteúdo que vai ser ensinado. Claro, as crianças também vão receber um mapa mental vazio para que elas preencham de acordo com aquilo que elas aprenderam. Lembre-se que estamos trabalhando com a classe juniores, que é uma faixa etária ali que consegue tranquilamente preencher um conteúdo como esse, que pode parecer um pouquinho complicado, mas com força de vontade, com incentivo, elas com certeza vão fazer. E olha, essa faixa etária não é uma faixa etária que gosta de ficar colorindo, que gosta muito de recortar. São poucas as vezes que a gente faz atividades assim, mas se for fazer toda semana atividade de colorir, de recortar, de pintar, aquela coisinha besta, elas não vão gostar. Nós precisamos incentivar as crianças a lerem e a estudarem a palavra de Deus, porque elas já estão entrando numa faixa etária ali da pré-adolescência, daqui a pouco chega a adolescência, daqui a pouco chega a fase adulta, e nós precisamos incentivar o amor dessas crianças que irão se tornar adultas pela palavra de Deus. Então, fazer conteúdos como esse, onde elas vão abrir o texto, onde elas vão ler o texto, contexto, exercitar a mente a entender aquilo que está ali, vai ser bastante útil para a vida das suas crianças, não só hoje, mas amanhã também. Então incentive as suas crianças a fazerem essa atividade. Algumas pessoas podem achar que é um pouco difícil, que é um pouco complicado demais, mas a gente não está trabalhando mais com maternal nem jardim de infância, estamos trabalhando com juniores, que estão quase entrando na pré-adolescência. E é muito importante incentivá-los a lerem o contexto, o texto, a se aprofundarem no texto e a estudarem a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o tema da nossa lição de hoje, e eu trouxe para vocês, como toda semana nós trazemos, recursos bem atrativos para falar sobre esse tema e ensinar sobre a lição 10. Esse recurso ele vai estar na descrição, você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, e esse recurso, os recursos para ministrar a aula, os recursos da pré-aula, resumido em mapa mental, vão estar disponíveis no nosso grupo do WhatsApp, onde tem professores de todo o mundo lá dentro, e você pode receber ideias, dicas para aprimorar sua aula e também ter acesso aos materiais que estão na descrição do grupo. Clica na descrição do grupo lá no WhatsApp, você clica na imagem, no título do grupo, você desce um pouquinho e vai ver lá o link do Drive, onde você vai ter acesso a todo o nosso material. Então, seja bem-vindo, você que está chegando hoje, e você que já está acostumado com as nossas pré-aulas, vamos agora para o momento mais esperado, né? Que é as dicas práticas. São dicas que você pode aplicar durante a sua aula, que vão deixar sua aula ainda mais criativa, mais dinâmica e com certeza um conteúdo ainda mais eficaz. Vamos lá? Baseado no nosso objetivo, que é ressaltar que a palavra de Deus deve ser praticada com amor e dedicação, tem algumas dicas práticas de aplicação para você hoje. Primeiro é o desafio do amor e obediência. Durante a semana, peça para cada criança colocar em prática um dos ensinamentos da Bíblia e contar no próximo encontro como conseguiu praticar a palavra. Exemplo, obedecer os pais, ajudar um amigo, falar palavras gentis. Essa é uma ideia bem simples e que você pode aplicar durante o seu ensino. Outra dica prática para você é o caça ao tesouro bíblico.
Esconda pequenos cartões com trechos do Salmo 119 pela sala. Cada criança que encontrar deve lê-lo em voz alta e dizer como pode aplicar o ensinamento em sua vida. Essas são dicas muito práticas e muito simples para você aplicar aí na sua aula, durante a sua aula. Então, essa caça ao tesouro bíblico você pode fazer no final da sua aula ou ali no meio da explicação do conteúdo, dizer para as crianças que embaixo da cadeira tem um versículo escondido ou uma surpresa para elas. Eu recomendo que você coloque debaixo da cadeira, por quê? Para que você não esconda em outros lugares e durante a sua aula você desalinhe a sala que já está organizada e concentrada no que você está ensinando. Então a criança rapidamente vai pegar o papelzinho que está debaixo da sua cadeira com um versículo do Salmo, um dos versos do Salmo 119, lê aquele verso e você vai pedir para que a criança explique para a gente, para toda a classe, como ela pode colocar em prática aquilo que ali está escrito. Salmo 119 tem muitos versos, então com certeza você não vai ter dificuldade de colocar isso em prática e fazer essa dinâmica bem simples, com um pedacinho de papel escrito à mão, você faz isso rapidamente, é só uma dica para aprimorar ainda mais sua aula. Esse desafio do amor e obediência você pode falar na aplicação do seu conteúdo, fazer um desafio para que as crianças coloquem em prática o que a palavra de Deus diz. Amar o próximo, obedecer os pais, enfim. E você, na próxima semana, vai perguntar para as crianças se elas colocaram em prática, como foi e o que elas sentiram ao praticar o que a palavra de Deus diz. É uma dica prática, muito simples, mas que eu tenho certeza que vai contribuir muito para o conteúdo da sua aula. Vamos continuar? Dinâmicas e jogos extras. Essa dinâmica se chama Encharcados da Palavra de Deus. O objetivo dessa dinâmica é refletir sobre como absorvemos e praticamos os ensinamentos bíblicos em nossa vida diária. Você vai precisar de uma vasilha com água, uma esponja, uma pedra e um pedaço de giz. Como realizar essa dinâmica? Mostre os objetos às crianças e explique que a água representa a palavra de Deus. Mergulhe a pedra na água e mostre que ela não absorve nada, simbolizando aqueles que ouvem a palavra, mas não praticam. Mergulhe o giz, que absorve um pouco, mas ao ser retirado não retém a água, representando aqueles que recebem a palavra, mas não a mantêm, em seus corações. Por fim, mergulhe a esponja, que absorve e retém a água, simbolizando aqueles que ouvem e praticam os ensinamentos de Deus. Incentive as crianças a serem como a esponja, absorvendo e vivendo conforme a palavra de Deus. Essa dinâmica você pode ver um passo a passo de como fazê-la lá no meu Instagram, @tioisaiasmelo. Vai lá e nos vídeos que eu postei você já consegue ver essa dinâmica e vê-la na prática como você pode fazer. Eu tenho outra dinâmica aqui para você que também é bem legal e você pode fazer com as crianças. Uma dinâmica se chama A Palavra de Deus nos Transforma. O objetivo dela é demonstrar como a Palavra de Deus pode transformar nossas vidas de maneira visível e significativa. O material necessário é 2 recipientes transparentes, vinagre branco, água e bicarbonato de sódio. Como realizar? Encha um recipiente com água e outro com a mistura de 50% de água e 50% de vinagre. Explique que os recipientes representam as pessoas e que externamente parecem iguais. Adicione uma colher de bicarbonato de sódio em cada recipiente. Observe as reações. O recipiente com vinagre esfervecerá, simbolizando uma vida transformada pela palavra de Deus. O outro vai permanecer inalterado, representando aqueles que não permitem que a palavra de Deus os transforme. Discuta com as crianças sobre a importância de permitir que os ensinamentos bíblicos transformem nossas atitudes e comportamentos. Essa também é uma dinâmica bem legal, que o vídeo passo a passo demonstrando essa dinâmica também está no meu Instagram. Só você ir lá, @tioisaiasmelo, e lá no feed vai estar essas dinâmicas para você ver na prática como realizar. Por esse passo a passo você já consegue ter uma noção boa, mas se você quiser ver ela sendo realizada, você pode ir lá no meu Instagram e ter uma noção melhor de como funciona. Fiz isso para que a nossa aula não ficasse tão longa e você assistisse a nossa aula até o final. E eu quero agora que você compartilhe a nossa pré-aula em outros grupos do WhatsApp, com outros tios e tias do Ministério Infantil, para que possamos alcançar ainda mais pessoas. Gente, as nossas atividades, nossos arquivos em PDF estão lá no nosso grupo. Entra no grupo, o link está aqui também na descrição. E eu te espero na próxima aula. Tenho certeza que essa aula será extraordinária. Estamos seguindo para o final. Nessas próximas pré-aulas eu já quero trazer novidades para vocês para o encerramento do trimestre. Então fica com o tio Isaías, se inscreve no canal, não esquece de ativar as notificações para que você não perca nada e eu te espero na próxima pré-aula. Deus abençoe.